Em 2023, o mercado, em alguns momentos, esperou aí uma recessão americana que não aconteceu. Se teve aí muito mais resiliência do que se esperava, na verdade, mas o fato é que recessões são quase que impossíveis de serem previstas. Alguns investidores, já colocaram aí a pele em risco, mas o mercado quase nunca acerta, com antecedência ali recessões, ou muitas vezes não leva em consideração o próprio óbvio, Quando eu falo mercado, eu falo todos nós. Muitos investidores aí compraram ativos ligados à recuperação chinesa, mas ela não veio, como foi dito aí na mídia financeira. O minério ele se recuperou por conta aí de estímulos financeiros do governo chinês, mas a crise imobiliária lá deu aí um certo choque de realidade para todos nós. A inflação mais pegajosa no mundo, não é novidade, renda fixa muito mais rentável do que a renda variável. Isso tem impacto enorme. Resultados que foram muito abaixo do esperado das empresas, bancos com problemas aí de inadimplência enormes, Bradesco, que o diga, colheu aí maus frutos, inclusive por ter soltado a mão, demais. E mesmo assim o Ibov ele quase alcançou aí os 130 mil pontos. Em 2023 também teve muitos investidores que pararam de investir, afinal a maioria investiu em ações de varejo, empresas em recuperação judicial com problemas ali na execução de plano, muita demora por conta de burocracia das leis brasileiras, isso também é um problema enorme. Empresas de milhas, que acumularam aí prejuízo e entraram em RJ, escândalo de fraude aí contábil na Americanas, mas aqui a memória é bem curta, então isso aí já passa, tá tudo bem. Nem vou me estender tanto aí sobre o assunto governo, mas com o aumento de impostos e controvérsias, na proteção da propriedade privada, do civil, teve aí um aumento também de criminalidade enorme. Com isso se teve uma fuga de milionários muito grande no Brasil, Isso é um pouco assustador, porque quem financia negócios, quem gera renda é quem investe nos negócios, lógico, não é governo que gera renda. Está voltando os movimentos aí para mudar a lei das estatais, podendo assim voltar a colocar os amigos e políticos em estatais. Quem não tem amnésia sabe que foi algo bem usado aí no governo atual no passado e também pela Dilma. Teve grandes problemas ali, inclusive com a própria Petrobras. Teve ministro auto-intitulado comunista entrando ali no STF, entre outras muitas coisas controversas. O mundo tendo aí um momento geopolítico bem complicado e extremamente sensível, nesse momento. Em 2024 se espera aí uma grande evolução, ainda mais da tecnologia de inteligência artificial, mas já tendo muitos empregos sendo ocupados por softwares. Tem o Drex também, a moeda digital de controle social do Banco Central. Eu desconfio que até quem não conhece bem sobre criptografia ou não investe, ou não sabe como funciona o Bitcoin, criptomoedas, todas essas coisas, blockchain e tal, sabe que nada criptográfico centralizado do governo tem uma chance aí de dar certo para o cidadão comum. Afinal, se tem aí um controle muito maior da vida, de quem se usa. Pois é, em 2023, não foi fácil, foi um ano de plantar com cautela, e como eu já venho falando há algum tempo aqui, de fazer caixa também. Ainda não teve ali o pivô do Fed, então não tem como manter as taxas altas ali por tanto tempo sem causar danos na economia real. Ninguém tem bola de cristal, mas se vai caminhando e observando a volta, o que a gente está vendo, coletando dados e tal, e vai tendo aí uma ideia do terreno que se pode ter pela frente. Se você acha complicado continuar investindo com tanta coisa acontecendo, é importante ficar ciente de que se não investir é ainda pior. Não alocar o dinheiro em ativos que oferecem renda e crescimento é um erro. O Tesouro Direto e CDBs, papéis que pagam um pouco ali acima do IPCA, ajudam só você não perder dinheiro para inflação oficial e também pelos juros oficiais, Porque na economia real, ambos têm um impacto muito maior e é muito mais difícil de ser medido, apesar aí do esforço do IBGE. A gente aqui em 2023 trouxe algumas opções de BDRs e ETFs que replicam renda fixa americana, ETF, com estratégia de dividendos sintéticos com pouca sensibilidade a ciclos econômicos, por usar a estratégia de opções, a gente vai deixar o link aí embaixo.
o foco foi muito mais fundos imobiliários, principalmente os melhores, né, dos segmentos, ações descontadas e sólidas, né, que pagam dividendos também, maioria líderes, né, nos seus segmentos de mercado, basicamente escolhendo sempre o mais seguro, né, e com mais previsibilidade, né? Eu gosto muito dessa palavra, previsibilidade. E eu sempre aqui dando aquela cutucada, né, para ter uma boa reserva, tanto emergência quanto a reserva pessoal para oportunidade, tá? E eu já explico aqui que é importante sempre mantê-las separadas, afinal, a nomenclatura de ambas já é bem sugestiva pela finalidade delas. E isso já leva a gente para um outro assunto muito importante, que é: vai ter recessão ou não vai? Ninguém sabe, né? Fim de ano, o Ibov ele estava negociando na máxima histórica, né? O S&P nem se fala, né? Parece que querem prender sardinhas no topo mesmo, tá? O Bitcoin na máxima anual também, e a gente tá no ponto crítico aí de combate à inflação. Já falei aqui no meio do ano, inclusive, que grandes fundos vinham fazendo caixa, tá? E continuam fazendo isso. A Berkshire Hathaway que o diga, né? Do Warren Buffett. E isso enquanto o investidor de varejo vai achando que é alta infinita. E falando em inflação, e logo de cara é importante recitar aqui um velho ditado, né, que se diz aí no mercado globalmente: se os Estados Unidos espirra, o mundo inteiro pega a gripe, né? O Powell ele volta e meia entra em contradição, né? Em toda divulgação após a ata do FONC, né? O mercado se anima e no outro acontece o contrário, e assim vai se empurrando o mercado pela barriga. O Congresso dos Estados Unidos, né, não aprovou ali o auxílio financeiro que vinha sendo dado à Ucrânia, né? A torneira dá para perceber que já está secando já, Biden podendo ser aí impeachmentado, o que é bem difícil de acontecer dado o ponto estratégico aí do governo do Tio Sam. Tem empresas aí no sufoco, resultados de bancos voltando a piorar, principalmente por conta ali do cartão de crédito, tá? E empréstimos, né? E me refiro lá e no Brasil também. O nível de endividamento ele cresce em crises, porém essa é uma crise bem estendida. Por isso é bem assustador quando a gente vai olhar os dados de cartão de crédito aí. E puxando aí para o assunto Brasil, que aproveitou essa última década de crescimento por conta da demanda chinesa, inclusive a China foi a grande força deflacionária do mundo, né, trazendo um período de prosperidade também por conta dos juros baixos. Claro que aqui no Brasil tivemos uns picos aí de inflação, né, indo na contramão do mundo. Claro, a maioria dos brasileiros tem amnésia, mas com certeza você tem ciência aí do porquê disso. O fato é que a demanda global diminuiu e vai diminuir ainda mais em 2024. Só se controla inflação causando desaceleração econômica em excesso. Tem aí uma galera que esquece isso muitas vezes. Sem falar que depois de muito tempo controlando a taxa de natalidade do país, a China nos últimos 2 anos mostrou aí uma crise imensa no setor imobiliário. Porque tem muitos imóveis que foram construídos e ninguém para comprar. Tá, claro, a situação financeira da população conta, PIB per capita, mas essa crise demográfica fica aí muito mais evidente, né? O porquê das cidades fantasmas. Por que é importante falar sobre a China ao mesmo tempo que a gente fala do Brasil? Bom, é mais do que um fato que em um momento de melhora, nesse pós-ciclo aí terrível que vai acontecer, a China, ela comece a voltar aí, tá? A demanda, com uma demanda bem significativa, mas não como antes, tá? Não com todo aquele crescimento exponencial de antes. Já se tinha indícios disso antes mesmo daquela crise anterior, né? O mercado já falava sobre isso e logo depois veio o calote dali da Evergrande, que deixa tudo mais evidente. Mas então, o que explica esse FOMO, chamado FOMO todo aí do mercado? Toda vez antes de acontecer uma quebradeira, os índices ficam nas máximas históricas, né? Indo do contrário das perspectivas que os dados nos dão. Isso se for levar apenas os gráficos em consideração. Basicamente se acha que o Banco Central ele vai derrubar os juros imediatamente e o mercado ele vai andar. Mesmo que os resultados dos ativos demorem uns meses aí para poder voltar a crescer novamente, se acredita que os índices eles vão voltar a subir, né, de qualquer forma, com a volta da liquidez que migra da renda fixa e dos fundos, né, um grande milagre aí de liquidez. Só que não é bem assim, né? Tem o pivô do Fed que acontece, tem a crise
antes da volta para a meta da inflação, quanto mais tempo se segura os juros altos, menor é a chance de um soft landing, porque a economia ela se deteriora bem devagar e quando se vai ter aí uma leitura bem precisa disso já é bem depois, né? O chamado tarde demais. As coisas já estão muito complicadas e aí, bom, você já viu, né? Agora a gente também não só tem essa questão do combate à inflação, né? Se não tivesse toda aquela questão ali geopolítica, tem o leste europeu, países árabes estreitando laços, né, com o Ocidente, tem tensões, né, que podem causar problemas, né, para o setor de petróleo, tensões com a China, né, muito dinheiro sendo gasto com isso também. Se não fosse tudo isso, né, todo esse contexto, talvez fosse muito mais fácil de se ter aí um soft landing. Só que desse jeito que tá aí as coisas eu acho bem difícil, tá? O fato é que de qualquer forma vai haver uma janela de oportunidade porque essas altas não são sustentáveis, tá? Porque não são causadas por nível de liquidez adequado, né? E sim por especulação. No primeiro tombo que der aí no mercado, pode haver uma grande correção para a realização de lucro e aí a cascata desce, tá? Diante de tudo, eu acredito que 2024 vai ser um ano que vai surgir, né, as últimas chances de ativos super descontados, tá, com grande potencial de crescimento, por serem já líderes de mercado, e em crises surgem ainda mais monopólios. Pela quebra da concorrência, tem também os M&As que já estão acontecendo. O último, antes dessa gravação aqui, foi o da Klabin. A maioria dessas gigantes já pagam dividendos, já demonstram crescimento aí há décadas, né, fora os FIIs de tijolos que tem um grande potencial aí também, tá? Então, enquanto o ano de 2023 foi um ano de cautela, rendimentos mais seguros, previsíveis e o ano de fazer caixa, 2024 é um ano de cautela no sentido de que você não deve alocar o seu capital em qualquer narrativa, tá? Não compre narrativas, enfim. Mas de aproveitar ainda mais aí essa virada de fim de ciclo de aperto. Não tem como prever o futuro, mas a gente pode ter aí uma boa ideia do que pode vir, né, avaliando o que aconteceu e o que vem acontecendo aí, tá? Acompanhando os dados macro do geopolítico também, que cada vez mais se torna necessário levar em consideração também. Por isso eu levei esses questionamentos anteriores para poder depois falar sobre a minha perspectiva pessoal também sobre o que pode vir a acontecer. É importante sempre deixar a sua opinião, tá? Ou sugestão de assuntos ou de ativos. Se inscreva se ainda não for inscrito e ativa o sino também, porque tem muita coisa bacana para vir aqui no Acumuladores de Patrimônio em 2024. Inclusive, muita sugestão aí que vai ser atendida muito em breve. Algo muito importante, tá? Declaração de imposto de renda, tá? Ano novo aí, muita gente já fez uma mudança estratégica de portfólio, já vendeu ativos, né? Precisou pagar DARF. E na descrição no primeiro comentário vão estar as melhores planilhas de investimentos aí, não só para poder você gerir melhor o seu patrimônio, mas também te auxiliar na declaração e no pagamento também de DARF, tá? Uma mostra a avaliação do seu patrimônio em tempo real com a própria bolsa. Ambas te auxiliam nas declarações, uma maneira muito mais fácil, prática e rápida para você fazer a sua contabilidade pessoal, inclusive algo bem pessoal mesmo, para quem não curte aí ficar colocando dados em aplicativos aí. Se inscreva, ative o sino de notificações para estar sempre acompanhando aqui e também para poder ter moral nas sugestões, tá? Não esquece o seu joinha aí. Um grande abraço, espero ter agregado com mais informações e insights. Valeu e até a próxima.